Quero retomar também agora a conversa sobre a fala do ministro Gilmar Mendes, porque lá no Senado, o que aconteceu, né? O advogado-geral da União, Jorge Messias, fez um aceno ao Senado Federal depois da indicação dele a uma cadeira do Supremo Tribunal Federal e pediu uma revisão da decisão do ministro Gilmar Mendes. Então, dizendo, olha, Senado Federal, estou aqui do teu lado, te defendendo, marque lá minha sabatina. Mas, ao ser questionado sobre essa movimentação do advogado-geral da União, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que não estava nem sabendo. Vamos então conversar com o André Anelli, que vai trazer as informações para a gente agora. A queda de braço no bastidor está forte, né, Anelli? Bem-vindo. Tá forte sim, viu, Evandro? Muito boa tarde a você e a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, foi curto e grosso quando foi perguntado rapidamente por jornalistas em relação ao conhecimento daquele documento que foi emitido pela Advocacia Geral da União, a AGU, leia-se nesse caso Jorge Messias, dizendo então para que o STF reconsiderasse aquela decisão que limita à Procuradoria-Geral da República o pedido de impeachment de ministros do STF. Isso gerou uma grande revolta no Congresso Nacional como um todo, principalmente no Senado. Só que Davi Alcolumbre disse que simplesmente não viu esse documento, não viu essa manifestação de Jorge Messias, que é sim considerada um aceno para o Senado, justamente então porque o Senado precisa marcar a sabatina dele para o Supremo Tribunal Federal. Essa sabatina funciona na Comissão de Constituição e Justiça. Depois a indicação presidencial vai para a votação no plenário da casa, onde são necessários pelo menos 41 dos 81 votos de senadores, mas nesse momento existe uma certa resistência, principalmente de Alcolumbre e também de aliados dele, porque a preferência do presidente do Senado, como a gente já divulgou várias vezes aqui na Jovem Pan, era justamente então de Rodrigo Pacheco, ex-presidente da casa, antecessor na presidência do Senado de Davi Alcolumbre, e por conta disso então existe essa insatisfação generalizada nesse momento no Senado. Jorge Messias fez esse aceno, ele utilizou de certa forma alguns argumentos que foram já utilizados pelo próprio Congresso Nacional, de que a possibilidade de pedido de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal pelo Congresso Nacional, pelos senadores, representa então uma prerrogativa da casa. Mais do que isso, a decisão de Gilmar Mendes fere os direitos dos poderes, só que até o momento não houve nenhum tipo de manifestação no Supremo Tribunal Federal e se aguardava então uma manifestação do ponto de vista do Congresso Nacional, de elogio, de então apoio a essa manifestação de Jorge Messias, mas até o momento Davi Alcolumbre não fez nenhum comentário. A gente relembra ainda para encerrar que a partir do dia 12 de dezembro até o dia 19, essa decisão monocrática de Gilmar Mendes de limitar então a PGR, o pedido de impeachment de ministros do STF, essa decisão monocrática vai à votação no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, ocorre até o dia 19 de dezembro e então a gente segue acompanhando tudo que há de respeito nessa manifestação de Gilmar Mendes, que foi seguindo então o pedido do Partido Solidariedade, o PSOL, e também da Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB, parcialmente então atendidos com esse posicionamento, esse parecer liminar do ministro Gilmar Mendes, que agora continua gerando insatisfação no Congresso Nacional e que gerou uma tentativa de aproximação, de ganho de pontos por parte de Jorge Messias, quando pediu para o STF reconsiderar essa medida, só que, pelo visto, Davi Alcolumbre ainda não levou em consideração esse aceno e disse não ter visto a manifestação de Jorge Messias. Evandro. Obrigado pelas informações, André Anelli. Um abraço para você. Vamos falar um pouquinho sobre essa movimentação envolvendo o Senado, Fábio Piperno. A relação não está muito legal ali e agora Jorge Messias também tenta dar acenos por meio de decisões que talvez caibam a ele. Não de decisões, porque a decisão seria do ministro Gilmar Mendes, mas digamos, ferramentas que ele tenha para questionar essas decisões. E o presidente do Senado diz, olha, não estou nem sabendo, como que alegando que para ele não faz tanta diferença ou não tenha tanta importância assim. Como é que você avalia esse cabo de guerra, hein, Piperno? Veja, vamos deixar um pouco de lado o que representa a figura de Jorge Messias. Mas vamos imaginar o seguinte, que o indicado fosse, pensando em um jurista célebre, conservador e tal, Sobral Pinto.
ou então um progressista importante, o Márcio Tomás Bastos. Ou se, enfim, o presidente da República nomeasse alguém, indicasse alguém com a estatura dessas duas figuras. Aí vem Davi Alcolumbre, o vice-rei do Senado, e fala: eu não gosto desse aí. Esse nome não me agrada, porque eu prefiro um outro. Mas veja, a prerrogativa não é dele, a prerrogativa é do presidente da República. Mas é claro que ele joga para obter vantagem em cima de rigorosamente tudo. Não vamos esquecer o seguinte: no começo de 2019, Alcolumbre se lança candidato a presidente do Senado, ele, que era lá, enfim, um senador do dito Centrão e tal, com o apoio decidido de Flávio Bolsonaro. Naquele momento, foi essa a correlação de força. E ele ganhou. Aí ele ganha, depois vem Rodrigo Pacheco, fica os 4 anos e ele volta. E mesmo quando o Rodrigo Pacheco assume a presidência, o Alcolumbre não deixou de ser um nome extremamente importante, a ponto de, inclusive, presidir a CCJ. Então, é assim que as coisas funcionam. Ou no Senado, enfim, um governante agrada e adula as figuras chaves do legislativo, senão ele não consegue aprovar uma agulha, ou então libera um monte de emenda. Então, é a república da chantagem. É a república das chantagens, Zé Maria Trindade. Como é que você avalia essa relação e esse poder que tem Davi Alcolumbre, né? O Piperno muito bem lembrou. Mesmo não estando na cadeira de presidente do Senado, o poder, a articulação e o bastidor funcionavam como tal. Sim, é porque a política ela funciona de acordo com o poder, né? Com o poder, ele reproduz poder e a expectativa de poder também. E o Alcolumbre reproduz isso. Ele é o Renan, antigamente, que reunia ali o pensamento médio do Senado e levava ao presidente da República o que queria cada um dos senadores. E é bom lembrar que mesmo os senadores de oposição, isso é da política, também tem pleitos no governo, né? Tem sempre aquele, o financiador que quer um acesso ao ministro e assim por diante. Então, assim, o presidente do Senado, ou quem faça isso no Senado, é o poderoso da vez e é o que resolve. Uma vez, durante a CPI a CPI do PC Farias, né? Era o governo Collor e o Jarbas Passarinho era o presidente e o empresário Antônio Hermílio de Moraes, que era o maior empresário do país, prestava depoimento na CPI. E ele confessou lá que pediu favores ao PC Farias para resolver problemas da empresa no governo. E o Jarbas Passarinho, um senador experiente, que já tinha sido ministro, né? Várias vezes, tinha vindo da área militar, presidente da CPI, perguntou: mas o senhor é o maior empresário do país, fala direto com o presidente da República, um empresário assim, por que pedir favores a PC Farias, que não tinha nem cargo no governo? PC não tinha nada, não era nada no governo, mas tinha entrada livre no palácio. Aí o Antônio Hermílio respondeu o seguinte: se você vai à presidência da República resolver um problema e encontra no elevador o assessorista que te pergunta: o que você veio fazer aqui? Aí você diz: olha, eu vim resolver esse problema com o presidente. O assessorista do elevador do palácio pode achar que eu resolvo, e resolve o problema. Aí Antônio Hermílio perguntou ao presidente do Senado: da outra vez que você tiver um problema, você vai procurar quem? O assessorista, não o presidente da República. Então a política anda por quem resolve. E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, na presidência, até antes da presidência, ele resolve os problemas e os pleitos da oposição e do governo. É por isso que, quando ele estava fora, ele era chamado de líder do governo informal. Fala, Bruno Musa. Me chamou a atenção aqui quando o Piperno falou da República. Como é que você falou, Piperno? República da chantagem. É chantagem, realmente. Parece que tudo está em jogo e tudo está em negociação, né? No Brasil. Tem uma frase de um economista que eu gosto muito, que ele fala o seguinte: quando a compra e venda são reguladas por lei, a primeira mercadoria a ser comprada e vendida é o legislador. Será que o Brasil não está chegando nesse ponto?